Olá, amigos e amigas, que todos tenham um feliz dia, que todos tenham um dia com paz, com vitórias em Cristo. Vamos estudar a lição e hoje, quarta-feira, 23 de novembro, a lição de número 9, ela tem como título Pregando aos Espíritos na Prisão. A lição de hoje ela está baseada no livro do apóstolo Pedro, que está lá na 1 Pedro, no capítulo 3, versículos 13 a 20. E aqui fala algo assim intrigante para algumas pessoas que não conhecem as Sagradas Escrituras. Que ali diz que Cristo pregou aos espíritos em prisão nos dias de Noé. Mas será mesmo? E também existem alguns narradores e comentaristas, que não compreendem as Sagradas Escrituras e acreditam, na imortalidade da alma. Eles falam que Jesus pregou aos espíritos na prisão, em prisão, no caso, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 19. E isto, enquanto ele descansava na tumba onde ele havia morrido, onde para eles, esses comentaristas, o espírito foi para o inferno e pregou aos espíritos desencarnados dos antediluvianos. Poxa, mas que história estranha que vocês comentam, Que absurdo e uma fantasia sem igual. Porque biblicamente não tem base alguma, pois Deus ele não dá, quando a pessoa morre, ele não dá mais uma oportunidade de salvação. Se a pessoa morreu não aceitando a Jesus, não existe outra oportunidade. Não existe salvação para os mortos que não acreditaram anteriormente. Ali já está a sentença deles, que está lá em Hebreus, no capítulo 9, versículos 27 e 28. Daí você pergunta, mas então por que Jesus aqui fala que Jesus foi pregar para aqueles que tinham que não tinham mais chance de salvação, no caso dos antediluvianos? Essa teoria ela contradiz totalmente as Sagradas Escrituras, porque os mortos eles permanecem inconscientes, é um sono. E esses serão acordados na ressurreição final, na segunda vinda de Jesus, que o próprio Jó fala no capítulo 14, versículos 10 a 12. E também nós temos lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 16 a 18. E além do mais, meus amigos, se Jesus desceu ao inferno, que eles dizem, que também não existe inferno. Inferno é um buraco onde é enterrado as pessoas. Se Jesus desceu ao inferno, e pregou para os ímpios, antediluvianos, e por que somente eles receberam essa mensagem? E as outras pessoas que estão ali no inferno, então, estão perdidos, estão ali queimando com eles? Também não faz sentido. E a lição de hoje, que o apóstolo Pedro comenta, veja o que ele diz, a passagem na íntegra, Diz o seguinte, pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Aqui o apóstolo Pedro, ele estava falando que Deus, pelo poder do Espírito Santo, ele estava dando sabedoria e inspiração para Noé,
para ele pregar a mensagem de salvação, porque o juízo havia chegado para eles, e que através de Noé, que ele já estava assim bastante idoso, mas era um homem comprometido com Deus, honesto e justo, Cristo estava ali ajudando a enviar essas mensagens a Noé, que ele também pregou aos espíritos em prisão, que está em 1 Pedro, no capítulo 3:19. Ou seja, aos antediluvianos que estavam presos, né, pelo pecado, né, aprisionados assim, espiritualmente pelo inimigo Satanás, e seus anjos que após a expulsão de Lúcifer do céu, junto com um terço dos anjos, eles estavam assim no mundo atuando naquele momento em que o próprio Noé estava pregando, né? Porque quando Noé estava pregando, ele não estava só pregando ali para os antediluvianos, porque em torno de nós existe também os espíritos malignos, os anjos caídos, né? Que um dia eles caíram junto com Lúcifer do céu, e eles ouvem também as pregações. E eles estão no mundo atuando também. E além do mais, eles ouvem tudo que nós falamos e vê também como nós agimos. E também nos dias de hoje, embora eles não tenham poder, né, de obrigar ninguém, esses espíritos malignos, esses anjos que estão assim por fora, eles não obrigam ninguém a aceitar as maldades que eles querem que faça. Um daqui não tem nada assim de imortal, nada, porque a palavra espírito do grego, quer dizer, pneuma, né, quer dizer também fôlego de vida. Tem mais essa ainda, né? E quando ele fala espíritos, são pessoas que têm um fôlego de vida. E no caso eram os antediluvianos, que a palavra de Cristo, que foi inspirada em Noé, né? E ele pregou esse evangelho para as pessoas, para que elas se salvassem, embora elas não quiseram aceitar, e realmente se perderam, na sua maioria. Embora esta passagem possa ter muitas interpretações, principalmente por causa das ambiguidades, né, que há em espíritos na prisão, ou seja, pessoas aprisionadas, né, pelo pecado. A palavra grega que aparece aqui nesse texto, traduzida como espíritos, pode estar falando de espírito de anjos do mal ou demônios, né? E que estavam ali no momento que Noé estava pregando também. E para elucidar essa lição de hoje, existem interpretações que também nós podemos acrescentar aqui. A primeiro, que essa interpretação, que essa passagem, esse verso fala sobre Jesus com a sua atuação de pregar a mensagem de salvação, há anjos caídos, né, que eles estão assim aprisionados ao redor para ouvirem essa mensagem. Embora eles já estão perdidos, eles já estão condenados. Quando eles fizeram a rebelião no céu, que foram expulsos, Lúcifer e seus anjos, eles já estão perdidos. Eles podem até ouvir essa mensagem, mas que não tem mais salvação para ele. Porque ali Jesus estava pregando, né, para ele decretar sua vitória final sobre o mal, por meio de sua obra na cruz. E que mesmo que ele ainda não tinha vindo, né, mas as mensagens todas apontavam para a vinda de Jesus. E Pedro, no texto que ele se referiu a Noé, porque as características assim, das pessoas que estarão na volta de Jesus, ou seja, as pessoas mortas espiritualmente, né? Esses espíritos mortos espiritualmente, as pessoas que têm fôlego de vida, que têm pneuma, né? Elas também elas estarão na segunda volta de Jesus.
E acontece também nos dias de hoje. O que acontecia na época de Noé está acontecendo agora também. E pessoas estão sem interesse pelo Evangelho, pessoas que estão mortas espiritualmente. Será semelhante nos tempos de Noé, com grande imoralidade, né? Eles casavam, se davam em casamento e não estavam nem preocupados com a mensagem do Evangelho. E totalmente despreocupados com a salvação. E uma outra segunda interpretação, e analisando o conteúdo de 1 Pedro, que está lá no capítulo 3, versículo 18 a 21, percebe-se em primeiro lugar que a pregação aos espíritos em prisão foi levada a efeito por Cristo, em sua condição original, glorificado. Onde a própria construção da frase lá, morto sim, na carne, mas vivificado no espírito, que está no verso 18, é justamente isso que está falando, de Jesus. A expressão grega como vivificado no espírito, que é nesse verso 18, é tomada isoladamente, né? Pode ser vertida também como vivificada pelo Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo de Deus que estaria ali, junto com Noé para a pregação do Evangelho. Mas quando aplicado especificamente a Jesus, ele é usado em um contraste de expressão assim na carne, né? A tradução apropriada é vivificado no espírito. E nesse caso, morto sim na carne, refere-se à condição de humilhação de Cristo durante a sua encarnação, enquanto vivificado pelo espírito é uma alusão ao seu estado original de exaltação, reassumindo após a ressurreição que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1, capítulo 3, versículo 4. Por isso, então, quando fala espírito em prisão, que está lá em 1 Pedro 3,19, que foram alvo, né, da pregação de Cristo, né, através de Noé, são identificados no verso 20 como sendo pessoas desobedientes, como os antediluvianos, né, dos dias de Noé, que estavam acorrentadas pelo pecado, que ouviram a mensagem e não aceitaram, e se perderam. Onde o termo espírito no grego, pneuma, que é usado aqui no texto de Pedro, mas que também é falado, né, no Novo Testamento, né, de espíritos, né, pneuma, são pessoas com o poder do Espírito Santo que ouvem, e só que no Novo Testamento as pessoas têm aceitado Jesus como Salvador. São pessoas com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que aceitam a Jesus como Salvador e Senhor. E por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado através do Espírito Santo com todos nós, com todas as pessoas, com você, meu amigo, com você, minha amiga, para que você venha aceitar a Jesus como Salvador. E quando você aceita Jesus como Salvador, a sua mente se abre. O Espírito Santo dá sabedoria. Você começa a entender mais a mensagem do Evangelho. Você começa a entender o que realmente as mensagens falam, o texto corretamente. E além do mais, meu amigo, minha amiga, quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus quer te levar-te para as mansões celestiais, num lugar onde não haja mais dor, não haja mais morte, aflições. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.